o valor para, por exemplo, do programa Minha Casa Minha Vida. Você vai procurar um banco particular. Aí o banco particular, ele vai. Nossa, mas vocês estão todos assim, senta um para cá, assim, para. Hã? Ah, é para poder pegar. Então só faz assim, ó. Guilherme chega um pouquinho para cá ou para lá, só para poder ver todos vocês. Não vejo. Eu gosto de ver vocês. Vai ficar no calor? Hã? Não, estou dizendo, vai ficar no calor. E aí, você vai para um banco particular. O banco particular, você tem que provar por A mais B que você vai conseguir pagar lá o valor do financiamento. Ok. Aí você tem alguns locais que são locais que as pessoas invadem, digamos assim, né? Não estou falando só de comunidade, não. Estou falando de comunidade e locais, às vezes, que são, né, de pessoas que têm dinheiro, mas alguém chega ali e toma posse, digamos. Ali na Taquara, perto, dentro do Parque Nacional Parque Federal da Pedra Branca, né, Parque Nacional da Pedra Branca, tem um monte de lugar. Não tinha nada e está virando condomínio de luxo dentro da mata, dentro do parque, tá? Aí estourou lá a cachoeira, naquela chuvarada que deu. Olha, a gente vai ter que retirar vocês daí, porque é uma área agora que está, é uma área de risco, de desabamento por conta da cachoeira que estourou. Para começar, não era nem para ter casa ali, porque foi invasão. Ah, nós vamos dar como é que fala? Quando a pessoa. Indenização. A gente vai te. Como assim? Indenizar. O cara pegou, construiu um lugar, não tem um documento que vai ser indenizado. Ah, tá. E nesse período, você vai receber um aluguel social até você conseguir se estabelecer. Aluguel social? Como assim? E eu não estou falando de comunidade, tá? Não estou entrando nesse mérito. Eu estou falando de locais invadidos, sabe? E aí, mas, gente, por que que isso funciona? Porque a lei tem essa série de percalços e jurisprudências. Aí eu falo assim, a questão da desigualdade, ela não está totalmente associada à questão da pobreza, da miséria. Ela está associada à questão do poder. A questão do poder. Aí a gente acaba entrando numa situação que de rótulo, entendeu? Se eu, Geise, não pudesse falar que eu sofro desigualdade. Eu sofro desigualdade. Por que a coleta de lixo na minha rua não é feita por uma associação de moradores? Né? A coleta de lixo não, a varrição da rua é feita por funcionários da associação de moradores. Mas lá no Ilha Pura, a varrição da rua é da Colurb. Por quê?
se fazemos parte da mesma região administrativa. Entendeu? Só que o meu condomínio é um condomínio de classe média. Um condomínio de classe média, não tem nada demais. Condomínio de classe média. E o Ilhapura é luxo. Por que a Conlup está lá e não está na minha rua? Tiraram todas as caçambas, né? Porque tem um caminhão novo, não sei se vocês já viram agora da Conlup, que é uma caçamba que o caminhão entra assim, joga para dentro do caminhão. É bonitinha a caçamba, né? Tipo, é ponto, essas coisas. É bonitinho. Tiraram as caçambas velhas e as novas não tem. Aí, bota o lixo do lado esquerdo da rua, que a Conlup passa no caminhão pegando tudo que está do lado esquerdo. Tá bom. Isso é desigualdade social. Eu estou dentro de uma comunidade? Não, não estou. Eu pago IPTU da mesma forma que o outro lá. Por que para mim não funciona? Porque no meu condomínio não mora o repórter da Globo? Entenderam? Então, a questão da desigualdade social, ela está não só nos mais ou menos favorecidos. Enfim, é muito pano para manga, assim. Se a gente for entrar nessas discussões, aí eu falando com os meninos lá, já tiraram o título de eleitor de vocês? Gente, tirem, votem. Porque é só o nosso voto consciente. Não estou fazendo discurso partidário, deixo bem claro, mas só o nosso voto consciente é que vai realmente começar a fazer diferença. Porque o negócio está esquisito. A gente precisa de gente pensando de verdade. Então, vamos falar sobre guerra? Olha que delícia. A gente está aí nessa questão dos... Isso. A gente está aí nessa questão dos problemas mundiais, né? E o penúltimo, antes a gente, o último assunto é a questão da saúde mental. E esse penúltimo assunto, a gente vai falar sobre a questão das guerras, né? Então eu trouxe um texto onde nós vamos falar sobre, primeiro, qual é o fator determinante para que uma guerra aconteça? Vocês já pensaram nisso? Por que uma guerra começa? Hã? Conflito de interesses, intolerância, mais o quê? Pessoal em casa, por que uma guerra começa? Necessidade de quê? De poder, né? Essa questão dos interesses, conflitos de interesse, eles podem ser materiais, eles podem ser religiosos, né? Tem uma série de situações que podem virar um estopim para que uma guerra comece. E aí eu trouxe um artigo de um,
um CEO brasileiro, ele, Sérgio Cavalcante, que é um texto bem atual, até né, de novembro de 2020, que fala sobre assim, para que servem as guerras? Será que a guerra tem alguma serventia? Não é um texto polêmico, não, mas faz a gente pensar um pouquinho diferente. Vamos lá. Primeiro, significado de uma guerra. Uma luta armada entre nações, ou entre partidos de uma mesma nacionalidade ou de etnias diferentes, com o fim de impor supremacia ou salvaguardar interesses materiais ou ideológicos. Qualquer combate, com ou sem armas, peleja, conflito, tá? Apesar que existe aí uma diferença entre o termo conflito e confronto. Mas vamos lá. Vou botar aqui para baixo para melhor de ver. Ele começa dizendo assim: há livros bastante provocativos que nos fazem ir contra o senso comum e revelam verdades inconvenientes. Um deles não vou saber ler em inglês, what is good for. Quem sabe inglês aí traduz para mim. Tem alguém em casa? War, guerra. O que há de bom? Acho que é isso. O que é bom? O que há de bom? Conflitos e progresso das civilizações de primatas a robôs, do professor de Stanford Ian Morris. A leitura é leve e, simultaneamente, um passeio por séculos de conflitos, dos romanos contra os bárbaros, as guerras medievais, das grandes guerras do século XX, a Guerra Fria e, por fim, o Império Americano. Aí a gente pensa agora nessa questão do que está acontecendo no Afeganistão e o peso que está caindo por cima dos Estados Unidos, né? Estão por dentro? Estão lendo sobre isso? Pode ser tema para Enem no ano que vem, hein? Aquele de vocês, né? Que agora, quem vai fazer agora é treinar, né? Mas é bom se conscientizar. Os argumentos centrais são simples e convincentes quanto ao papel da guerra para o desenvolvimento da civilização. 1. As guerras criam sociedades maiores e mais organizadas. É impossível para uma sociedade lutar e obter vitórias sem um mínimo de organização. Quanto maior o esforço bélico, maior a necessidade. Obrigada, Liz. Maior a necessidade de alocar devidamente recursos humanos e materiais. Esse texto está na plataforma na aula anterior a essa, quem quiser entrar para ler, tá? A complexidade necessária demanda a criação de um governo mais forte e atuante. O legado do conflito é uma sociedade mais complexa, mais organizada e um know-how de como se torna ainda mais complexa. Know-how é quando a pessoa tem a experiência de fazer alguma coisa, tá? O Brasil, por exemplo, a grande guerra que o Brasil participou foi a Guerra do Paraguai. Vocês já estudaram? Guerra do Paraguai? Não? Sim? Sim. Eu acho que... Quando é que vocês estudaram a história do Brasil?
Vai um pouquinho em cada um. E aí, o Brasil não tem um hall. Se alguém aqui tiver pai militar, pode, quiser fazer seguir carreira militar, não, por favor, não me peguem lá fora, tá? Mas o Brasil não tem experiência de guerra como os Estados Unidos, por exemplo, né? Não tem. O nosso exército é muito eficiente, mas tem outras características. Se o Brasil tivesse, inclusive, que usar as suas armas de guerra de uma hora para outra, ia acontecer o que aconteceu lá no desfile militar do presidente lá, né? Parecia até o Fusca do meu sogro andava melhor do que aquele tanque de guerra lá. Mas é verdade, gente. Não é um país que está preparado para lutar, para entrar em guerra com ninguém. Por um lado, isso é muito bom. Por outro, não é o que o texto está dizendo aqui. Outras coisas deixam também de evoluir. Por exemplo, a tecnologia. Né? Muitas das tecnologias, muita coisa evoluiu a partir da Segunda Guerra Mundial. A ciência, a medicina, exatamente. Exatamente. Muito de anatomia que se sabe hoje é porque fazia uma experiência com a pessoa viva. O bebezinho está lá dentro, lá da judia. Abre a barriga dela, vamos ver como é que funciona. Hã? Ih, gente, ó, horrores da Segunda Guerra Mundial. Não é à toa que a Segunda Guerra Mundial é um divisor de águas da humanidade. Né? Não digo que seja o primeiro, talvez o segundo. E o terceiro é a pandemia. As pessoas ficam muito... a Terceira Guerra Mundial, a Terceira Guerra Mundial. O caos que nós estamos vivendo no planeta é comparável a uma guerra. Só que o nosso inimigo não é um país, não é um... Não. Os seres humanos são, nesse momento, eles são como se fosse um hospedeiro, exatamente. É. É. É isso mesmo. E aí, quando a gente tem em São Paulo mais de 1 milhão de pessoas que não voltaram para tomar a segunda dose da vacina, é exatamente o que você falou. Faz a gente pensar, é uma guerra ou não é? É. E é meio surreal que a gente pense que tem gente que está do lado do vírus. Sabe? É surreal. Aí, quando a gente pensa assim, nossa, mas como é que tanta gente ficou ao lado de Hitler? Ah, meu chapa, tem um monte de gente aí do lado do vírus, não ia ficar do lado de Hitler? E tinha argumentos fortíssimos. Não tem como a gente dizer que não tinha. Tinha. Argumentos fortíssimos. Não estou entrando, por favor, não estou entrando no método de estar certo ou estar errado neste momento, porque não é o nosso objeto de discussão. Mas que os argumentos eram fortíssimos, eram. E o vírus? Qual é o argumento do vírus? Mas tem um monte de gente do lado dele. Vide a praia. O chip está implantado.
Ah, o Ishi não me diz isso, não. Não é bem isso que o Ishi me diz, não. Mas, enfim. Ah, não é? Se você for fazer essa correlação, vide a praia cheia, gente. O que é Copacabana no domingo? Graças a Deus vai chover esse final de semana. Então, as guerras criam sociedades maiores e mais seguras. Embora a guerra seja a pior maneira de criar sociedades maiores e mais pacíficas, é praticamente a única forma que os humanos encontraram para isso. Parece contraintuitivo, mas conquistadores precisam garantir que os povos dominados não disponham de armas, nem de meios para exercer a violência sob pena de comprometer a conquista. Esse controle e o respectivo monopólio da força bruta pelo Estado tem como resultado uma sociedade mais pacífica para todos e segura para todos. É cada vez maior o número de mortes mundiais anuais causadas por conflitos armados. Apenas uma referência: esse número caiu. 546 mil em 1950 para 87.432 em 2016. Acho que aqui são milhões, no caso. Além do mais, era maior a probabilidade de um europeu morrer em uma guerra no século XIX do que é hoje em dia. Mas para as realidades brasileiras, a gente sabe que pelos números nós vivemos uma guerra civil. Pela quantidade de pessoas que morrem em situação de violência, né? E são questões absurdas. Violência no trânsito, feminicídio, briga de vizinho, briga por conta de time de futebol, guerra de torcida. Aí, se a gente diz que a guerra é a defesa de uma ideologia, e nós estamos numa guerra civil, olha quais são os nossos objetivos de combate. Defender que eu dirijo melhor que o outro, defender que o meu time é melhor do que o do outro, defender que a minha rua é mais poderosa que a outra rua, defender que a minha escola bate mais do que a outra escola, defender que o meu samba é melhor do que o outro samba. Já pensaram nisso? É gritante, tá? É estranho. 3. Sociedades mais complexas, criadas por guerra, trazem riqueza. A longo prazo, ao formar sociedades mais pacíficas e seguras, as guerras criam as bases para o desenvolvimento e, em última análise, promovem mais riquezas. Vide Estados Unidos. A administração do Império Romano demandou a criação de uma infraestrutura de governo e logística, estradas e linhas marítimas, que favoreceu o comércio e a economia inter- e intraprovincial, gerando riquezas para empreendedores de todas as partes do Império.
Vale também notar a ascensão dos Estados Unidos como superpotência após a Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945. Roma é praticamente o que ela é hoje por conta da necessidade que o Império Romano tinha de desbravar o mundo. E aí você acaba criando no povo também uma cultura de querer ser um povo de conquistas. Entenda, eu não estou, o texto, na verdade, né, ele não está colocando aqui que fazer uma guerra é algo bom, mas que todas as guerras, elas acabam trazendo um componente positivo. E, principalmente, uma questão de nacionalização. A gente fala muito dos portugueses, né? Como os portugueses são patriotas. E a história de Portugal é cheia de idas e vindas. E a última agora, né? Portugal viveu uma ditadura até 1975 com Miguel Salazar, que foi um cara que praticamente arrasou Portugal. E aí, porque todo mundo agora é Portugal, Portugal, vai embora para Portugal. Isso começa em 75. A gente, antes disso, tinha muitas pessoas que fugiram para o Brasil. A gente tem 3 levas de portugueses, né, no Brasil. Essa última leva, tem uma leva que vem depois da Segunda Guerra Mundial, e você tem uma outra leva que vem durante a ditadura de Miguel Salazar. E aí esse processo, em 75, quando acaba, né, você tem esse processo de retomada e crescimento patriótico e nacionalista de Portugal. Por que nós não somos assim? Em 89, quando nós tivemos a primeira eleição direta no Brasil, gente, quando é que a República foi instituída? República? Quando foi a proclamação da República no Brasil? Tá? O ano? 1889. Isso. Quando é que a gente tem a primeira eleição direta no Brasil? 89. Direta mesmo? Eleições diretas? 89. 1989. Era para o Brasil ter deslanchado, gente. Era para o Brasil ter deslanchado na pós-ditadura militar. E o que aconteceu? Entendem? Se você mas porque o povo brasileiro não está acostumado a lutar. Fato. Tem uma música da Elis Regina, que ela cantou muitas músicas que fizeram parte da ditadura militar, né? E aí tem uma música dela assim, eu quero uma casa no campo, agora eu não vou lembrar da letra toda, mas ela vai descrevendo, eu quero uma casa no campo, ela quer tipo, se isolar e criar os meus filhos e tal.
E ela quer os discos, os livros, os amigos e nada mais. Tipo, cansei. Lutamos tanto, lutamos tanto, lutamos tanto. E olha agora, cansei. E é o que acontece. Tem os que cansam e tem os que cedem. Como você falou, a questão da corrupção. Tinha gente que dizia assim, o Brasil só vai ter jeito. Minha mãe era uma que dizia isso. O Brasil só vai ter jeito quando uma mulher assumir a presidência. Botamos a mulher lá. O que ela fez? Desmereceu a nossa classe. Ah, o Brasil só vai ter jeito quando tiver um operário lá. Botou o operário lá, o que aconteceu? Desmereceu a nossa classe. Não posso falar o nome dele. Botaram o militar. O que está acontecendo? Então, gente, é uma questão. Ai, tudo bem aí? Ah, o meu também. Eu troquei a película e quebrei na mesma semana. O que é possível? Para somente saber que o estado de lutar e tem falar com o jovem mas para ter capacidade de lidar com isso. Olha, ainda bem que é você falando, né, e não eu. Porque eu penso isso e vivo tomando lascada de não, que isso? Você está generalizando, mas é o que nós temos visto. Entendeu? Gente, cabe a vocês. Cabe a vocês. Vocês precisam fazer diferente. É sério. É muito sério. Tem uma música do Gonzaguinha, que ele canta Eu Acredito na Rapaziada. Você conhece essa música? Vai acabar minha aula. Eu posso colocar aqui. Já acabou, inclusive. Tá? Eu posso colocar aqui na conversão. Quem estiver em casa, procura. Eu acredito na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Eu tenho fé na fé da moçada que não foge na luta. Eu acho que é Mata um Leão, um negócio assim. Posso colocar pra gente? O Gonzaguinha canta isso dizendo para minha geração. Pelo amor de Deus, façam alguma coisa diferente. A minha geração conseguiu fazer um pouquinho. Mas a gente ainda tem aí uma influência muito grande dessa chamada velha república, né? Que ainda são essas pessoas que é assim, eu sempre fiz assim, por que eu vou mudar agora? Não tem um povo que é assim? Ah, mas pinta, em vez de pintar de cima para baixo, pinta de baixo para cima. Mas eu sempre pintei de cima para baixo, por que eu vou fazer diferente agora? Bem, pessoal que está em casa, vou encerrar aqui. E aí, na próxima aula, leiam o texto todo sobre a questão das guerras, que está lá. Na próxima aula, só vou fazer um fechamento, que é a continuidade desse texto, que fala sobre os maiores conflitos que a humanidade já teve até agora, tá? E o próximo assunto a gente vai entrar na questão da saúde mental. Calma que não vai dar gatilho em ninguém.
A gente só vai falar sobre essa questão de, até por uma questão de saúde pública, né? O tratamento, o quanto a falta de tratamento da saúde mental das pessoas está virando uma questão de saúde pública. E tem muita coisa interessante para a gente falar sobre isso. Beijo para vocês que estão em casa. Tchauzinho. Tchau, professora. Tchau, tchau.